Olá, turma de antenas e propagação. Esse é o primeiro vídeo do nosso período 2020.6, que é a continuidade do 2020.1 de maneira remota. É um vídeo que eu tenho o objetivo de me apresentar e apresentar o plano do curso. O plano ele já está cadastrado no sistema, a gente vai ter a chance de falar mais ainda sobre ele no nosso primeiro encontro síncrono, mas eu queria deixar esse vídeo aqui gravado, que é para vocês terem ali uma forma de consulta, algum tipo de dúvida que vocês tenham, e está lá no vídeo registrado, tá? Assim como uma apresentação sobre mim, para quem nunca foi meu aluno, ter aí essa apresentação gravada. Se você já estava matriculado em 2020.1, já viu essa apresentação minha, um pouquinho da minha carreira, ou até já foi meu aluno, você pode pular essa parte, pode ir direto para o plano do curso. Aí na descrição do vídeo tem lá o link para você já pular direto para o plano do curso, tá? Bom, eu queria fazer essa introdução dizendo que eu tenho uma expectativa bastante boa para esse semestre. Eu estive entre aqueles vários professores que optaram por ofertar turma em 2020.5, que foi aquele semestre especial. Foi um desafio muito grande para os alunos, desafio para mim também. Eu não tinha nenhuma experiência em ensino remoto, em gravação de vídeo, em estratégias para ensino remoto, nada disso. A maioria dos alunos daquela turma, era uma turma de 25 alunos, também não tinham tido nenhuma experiência anterior, nem com ensino remoto, com EAD, com nada. E a gente caminhou junto, um ajudando o outro. Eles me deram muitos feedbacks no início para a gente colocar o curso o mais redondo possível. E eu aprendi demais, foram 6 semanas bastante intensas, em que tive a chance de aprimorar as técnicas que eu tinha imaginado lá no início. Assim como os alunos deram lá um reporte no final de que, pelo menos a maioria deles, conseguiram tirar bastante proveito e o desempenho da turma, de forma geral, foi bastante satisfatório. Bom, e então todo esse aprendizado, essa experiência aí nessas 6 semanas do 2020.5, me fazem ficar bastante motivado para o resultado que eu acho que a gente pode ter aqui em 2020.6. Uma grande parte da turma já estava matriculada em 2020.1 e talvez vocês se lembrem que a gente tinha avançado e tinha chegado ali às vésperas de fazer a primeira prova, fazer a P1. Já tem muito tempo isso, passaram-se meses, né? De maneira que eu optei pelo seguinte: a instituição ela exige que, como já se passou muito tempo, desde o início de 2020.1, desde quando ele foi congelado, lá em 17 de março, e também pelo fato de que foi permitido que entrassem novos alunos agora em 2020.6, por essas duas razões, a instituição definiu em resolução que a gente precisa dar uma revisão de conteúdos, né? A gente não pode começar exatamente daquele ponto em que tinha parado, tem que fazer toda uma revisão, principalmente pensando nos alunos que entraram. Mas eu fiz uma coisa diferente, eu sei de vários outros colegas que fizeram assim também. Eu consegui encaixar em todas essas semanas que a gente tem aí pela frente, o curso por inteiro. Então a gente vai começar o curso do zero. Então aqueles que já tinham visto e que porventura até se lembrem bastante bem do conteúdo, tá? Vocês vão ter a chance aí de fazer uma revisão, ou então até de usar esse tempo para ver outro tipo de conteúdo, se dedicar talvez um pouco mais até a outras matérias que vocês não estavam matriculados em 2020.1 e que agora estão matriculados, tá? Porque eu vou fazer todo esse início novamente. A gente vai pegar do zero, unidade 1. Então, para os alunos que estão entrando agora, isso acaba sendo muito bom, não será uma mera revisão, ok? Então, a gente aqui
a pouco entra na minha breve descrição aí da minha carreira, tá? Que serve para quem não me conhece ainda. Eu gosto de fazer isso todo início de turma. A gente vai ficar aqui várias semanas, mais de 12 semanas juntos, entre vídeos assíncronos e vários momentos síncronos que a gente vai ter. É interessante vocês saberem um pouquinho qual é a minha carreira, de onde é que eu vim. Eu gosto sempre de fazer essa introdução. Quando é um curso presencial, eu faço isso de uma maneira um pouquinho mais demorada, até porque tem interação, os alunos de vez em quando despertam alguma curiosidade, fazem alguma pergunta, mas como aqui eu estou gravando essa minha apresentação num momento assíncrono, eu vou ser um pouquinho mais breve, tá? E aí depois a gente pula direto para o plano do curso, em que vocês vão perceber que algumas coisas eu vou falar do plano de curso, mas às vezes não vou dar muito detalhe do porquê que eu tomei aquela decisão de fazer o plano daquela maneira, porque a gente ainda vai ter um momento síncrono também a respeito do plano de curso, em que a gente vai poder detalhar muito mais, vocês vão poder tirar suas dúvidas a respeito do que está nesse vídeo aqui, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Eu preparei, como eu disse, alguns slides aqui, fazendo uma breve apresentação sobre mim, e aí a gente já engata com um resumo do plano do curso. Lembrando que é um resumo porque a gente vai ter a chance no nosso encontro síncrono de falar bem mais, inclusive tirar dúvidas que vocês tenham ainda sobre como é que vai ser o desenrolar aqui do nosso curso, tá bom? Então vamos lá. Bom, um pouquinho sobre mim. Muitos aí eu sei que me conhecem, já foram meus alunos, começaram 2020.1 dessa turma aqui, mas para quem não conhece, acho que dá para fazer aí uma breve apresentação e depois a gente pode conversar melhor. Bom, minha graduação é na Universidade Federal Fluminense, é uma das federais que ficam lá no estado do Rio de Janeiro, fica em Niterói. E eu graduei exatamente em Engenharia de Telecomunicações, e depois eu fiz mestrado e doutorado na PUC do Rio, como bolsista, sempre, o tempo todo. Não fiz direto mestrado emendado com doutorado, eu vou ter a chance de falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, e também por que eu não fiz direto engatado mestrado com doutorado. Eu só engatei graduação com mestrado. Quando eu cheguei no doutorado, eu tive a chance de fazer um tipo de doutorado que se chama de sanduíche. Talvez a maioria não conheça essa nomenclatura. É quando a gente começa o doutorado num determinado país, no meu caso no Brasil, lá na PUC Rio, aí você passa um período que geralmente é de no máximo 12 meses, e foi exatamente o período que eu passei, 12 meses, num outro país, que no meu caso foi lá na França, isso foi em 2008, tem bastante tempo. E aí depois desse período lá, que você pode ou cursar algumas matérias, ou desenvolver já uma parte da sua tese, aí varia. Você pode ir lá para ir para uma empresa, ou para ir para uma universidade, no meu caso eu fui para uma empresa, essa empresa chamada Onerra, que é uma empresa que atua no segmento aeroespacial. E aí depois desse período lá, você volta para defender no local de origem, por isso que chama de sanduíche, tá? Aqui dentro, lá fora e depois aqui dentro de novo. Experiência profissional. Minha experiência profissional foi toda no Rio de Janeiro, que é de onde eu sou e onde foi toda a minha formação. No finzinho do meu mestrado, que foi ali em ano 2000, abril mais ou menos do ano 2000, eu comecei a fazer parte de uma empresa que estava nascendo, então eu entrei até como sócio minoritário, uma pequena parcela de cota ali naquela empresa, muito pouca gente envolvida, um pessoal ali da academia, essa ideia que hoje a gente se habituou a chamar de startup, mais ou menos algo desse tipo, a gente não usava tanto essa nomenclatura nessa época, mas era uma empresa para atacar determinado segmento ali do mercado de comunicações sem fio, fazendo tanto projeto e prestando consultoria, como também desenvolvendo software para fazer projeto de sistemas sem fio, ou sistema fixo ou sistema móvel, tudo de confecção própria ali da gente mesmo.
A gente mesmo muito pequeno, com muito pouca gente, a gente conseguiu pegar uns projetos bem grandes. Quando eu conto essa história no encontro presencial, eu entro bastante no detalhe e a gente costuma conversar bastante sobre isso ali na turma, naquele momento. Aqui eu vou ser um pouquinho mais breve, quem tiver curiosidade a gente pode conversar melhor. Mas a gente conseguia pegar vários parceiros nos quais a gente confiava bastante e a gente conseguia pegar projetos às vezes muito, muito grande com a Anatel, com o Embratel, com todas as 4 operadoras de telefonia celular. Então a gente conseguiu, assim, mesmo pequeno, se envolver em coisa bastante grande. Bom, passado um tempo lá, cerca de 4 anos mais ou menos, um pouco mais talvez, me surgiu a chance de ir para a Claro, que tinha sido um cliente nosso. E na Claro eu fui em 2005 para pegar uma vaga de engenheiro sênior e numa área ainda também de comunicação sem fio. Tá? Eu fui para o departamento de radiofrequência, na área que eles chamam de corporativo. O corporativo é aquela que dá as diretrizes para todas as regionais da operadora. Então, no caso da Claro, no Rio de Janeiro existia a regional do Rio de Janeiro, mas no mesmo prédio, que fica lá em Botafogo, no Rio, também tinha o corporativo da Claro, que era o Corporativo Brasil. Então eu fui contratado para ser lá do corporativo. Uma atividade bem interessante, que era a gente definir especificações de antena, estação radiobase, quais eram os terminais que eram homologados pela engenharia da Claro, os terminais que eu digo, os aparelhos telefônicos celulares. Isso tudo era ali na minha área, tinha vários colegas ali. Então eu fiquei com determinadas atribuições, todas elas relativas à definição das estratégias de projeto de radiofrequência para Claro em nível Brasil. Para quem tiver essa curiosidade, eu posso detalhar mais numa conversa, mas teve um início bastante empolgante, depois ficou um trabalho um pouco monótono, de certa forma, de maneira que eu fiquei apenas 11 meses lá na Claro, e aí eu tive uma oportunidade de tentar ir para o doutorado. Lembrem-se que a essa altura eu tinha mestrado. Como é que foi essa ideia de sair do mercado? Isso é um ponto que eu gosto de contar. Eu estava como engenheiro sênior, já tinha entrado como sênior, eu ainda era relativamente novo, tá? E o salário ali era razoável, com perspectiva de ter um plano de carreira em que esse salário ia se tornar ainda mais interessante. E eu estava insatisfeito com o trabalho propriamente dito, não havia perspectiva lá dentro de aquele tipo de trabalho que eu estava fazendo, ele no curto prazo, ele ficar de uma forma um pouco mais interessante, como tinha sido no início. Tá? E teve um momento dessa minha passagem pela Claro em que o meu antigo orientador do mestrado, ele surgiu com uma oportunidade de eu dar algumas aulas num curso de extensão em GSM. GSM era uma tecnologia que ainda estava muito em vigor, é a tecnologia de segunda geração de sistema celular. Essa época aí, para contextualizar, a gente estava começando as operadoras a pensarem na terceira geração, no 3G, que seria uma revolução bastante grande em relação ao 2G, ia mudar muita coisa. De forma que o 2G ele ainda tinha muito uso, ainda tinha muita gente no mercado, muitos profissionais que queriam se qualificar em 2G, e aí é que surge exatamente esse curso de extensão promovido pela PUC, era um curso à noite, ele era dado lá no centro do Rio, algumas salas comerciais que a PUC tinha alugadas lá, que era bastante estratégico, porque possibilitava atender aquele profissional que terminava o expediente dele e à noite emendava com um curso de extensão em alguma coisa que ele queria se qualificar. Então foi eu e esse meu ex-orientador para dar esse curso de GSM, sala lotada, muita gente interessada. Então, se eu não me engano, eram 2 dias por semana, eu terminava o expediente na Claro e
e eu ia até esse local no centro, ali perto do aeroporto Santos Dumont, para dar essas aulas. E eu comecei a ficar muito animado com essa ideia de dar aula, começou a dar certo. Então imagine aí, ficar animado em dar aula, estava meio desanimado no mercado, e aí foi inevitável. Eu questionei esse meu orientador se teria uma vaga para mim se eu quisesse fazer doutorado. Ele disse que se eu fizesse todo o processo seletivo e fosse aprovado, ele teria lá um tema para mim. Perguntei a ele se teria chance de ter uma experiência fora, fazer um doutorado sanduíche. Ele disse que no momento adequado a gente veria isso, mas que sim, ele tem colaborações com gente de fora e que daria para me colocar numa dessas colaborações. E aí pronto, aí fiz isso, né? Fui aprovado lá no processo seletivo, e aí aquela decisão de quando que você conta na empresa, né, na Claro, conta para o seu chefe que você já está pensando em outra, né? É mais uma coisa que no encontro presencial dá para a gente conversar bastante, e dá para trocar ideia com os alunos. Geralmente é um momento em que a gente conversa bastante sobre essa decisão aí, né? Poxa, você já sabe que vai sair, conta ou não conta, né? Contar é o risco de você contar para o seu chefe, você ser demitido ali naquele momento, ou você pode aguardar e fazer lá todo o procedimento tradicional de CLT, né? Avisa, cumpre aviso prévio e tal. Eu tomei a decisão, eu conhecia bem o meu chefe, e eu tomei a decisão de contar para ele com muita antecedência, e deu muito certo, porque eu conhecia ele e já imaginava que ele teria uma boa reação. Na verdade, a reação foi até melhor do que eu imaginava, de maneira que ele já sabia que eu ia embora, mas eu fiquei até o último momento lá trabalhando, né? E deu muito, muito certo, tá? É aquele tipo de coisa que você precisa conhecer quem é o seu chefe para saber se isso convém você contar com antecedência ou é melhor deixar guardado e cumprir o trâmite burocrático tradicional de cumprir aviso prévio e pronto, tá? No meu caso foi bom porque a conversa foi boa, você sempre deixa porta aberta na empresa, né? Você acaba saindo bem, né, da empresa. Se depois quiser voltar atrás e tiver uma oportunidade lá, com certeza eles podem te aceitar novamente, porque você optou por fazer tudo da maneira adequada. É sempre um exemplo legal que eu costumo dar, porque vocês em algum momento da carreira podem ter que passar por esse tipo de situação, tá? Bom, área de atuação, então, de uma maneira ou de outra, dentro da universidade ou no mercado de trabalho, eu sempre acabei caindo na área de radiopropagação, de comunicações sem fio, sempre foi a área onde eu mais trabalhei. Vindo agora para o UFRN, eu fiz um concurso em 2010, tá, para professor efetivo na UFRN. Eu ainda não tinha terminado o doutorado. Fiz esse concurso em maio de 2010 e a minha previsão àquela altura de terminar o doutorado era dezembro de 2010. Vim a Natal, não conhecia, fiz o concurso. Todos sabiam aqui que eu não poderia assumir de imediato se eu fosse aprovado. Acabei sendo aprovado e aí foi o tempo certinho de terminar o doutorado e assumir aqui no início de 2011. Foi o que acabou acontecendo. Então eu entrei em 2011, primeiro semestre, 2011.1, no DCO. O pessoal foi muito receptivo aqui, eles estavam organizando um evento internacional, aí me colocaram também, junto com outros professores que já estavam aqui, para ajudar a realizar o evento. Receptividade aqui, eu não tenho absolutamente nada do que reclamar, muito pelo contrário. Pode ser que alguns aí, os que já estão há mais tempo, que lembrem-se da CETEL, Semana de Engenharia e Telecomunicações de 2016, já tem um tempinho, né? Capaz da maioria não lembrar, mas eu fui organizador, tinha sido auxiliar em algumas CETEL anteriores, revisão do PPC do curso de Engenharia de Telecom, participei,
Faço parte da comissão de implementação das novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia, uma grande mudança que vai ter. Antes da pandemia, a previsão é que essa mudança acontecesse a partir do ano que vem. Tá? Agora está meio que congelado, a gente acha que isso tudo vai ter um certo atraso. Mas só para dar um resumo para vocês, está previsto que haja uma grande transformação na maneira como engenharia é ensinada no Brasil. E essa transformação surge principalmente por demandas do mercado, demandas da indústria. Há uma certa discussão no mercado de que o engenheiro que o mercado precisa talvez não seja exatamente o engenheiro da maneira como as instituições de ensino estão formando, tanto as públicas como as privadas. Então, existe um conjunto de novas diretrizes, que são essas DCN, que definem novas maneiras de se ensinar engenharia para que esses alunos egressos dos cursos eles tenham as competências, tenham as habilidades que são consideradas necessárias de fato para um engenheiro, para ele se adequar ao que o mercado demanda. Então é uma série de coisas. Quem ficar curioso e quiser conversar um pouquinho, eu faço parte dessa comissão. A direção do Centro de Tecnologia montou uma comissão de alguns professores de algumas engenharias do CT, e ali nós somos 5 ou 6, e a gente se reúne com alguma frequência para a gente estabelecer um conjunto de orientações que vão facilitar que os cursos da UFRN, os cursos de engenharia, elaborem os seus novos programas ali pedagógicos para que essas mudanças sejam implementadas. Alguns projetos de pesquisa, iniciação científica, sempre na área ali de radiopropagação. Tá? Então esses são alguns temas em que eu já abri projeto. Alguns alunos já estiveram envolvidos, acabou gerando TCC, gerando publicação, a gente já teve publicação nacional, internacional. Fui vice-coordenador do CETEL, nesse período aí, professor Vicente, que boa parte de vocês deve conhecer, era o coordenador na época. Depois fui coordenador do CETEL por 2 mandatos sucessivos e o último dele se encerrou em meados do ano passado. Tá? Bom, pessoal, com isso daí acaba essa parte da minha apresentação, de uma forma resumida. Tá? Vamos falar um pouquinho agora do curso. Turma, o curso, então, propriamente dito, eu trouxe aqui alguns pedacinhos do plano de curso que foi submetido ao colegiado de curso para aprovação. Metodologia. Tá? Eu estou adotando, então, a mesma metodologia, basicamente, que eu usei lá em 2020.5, que, no meu entender, e por retorno que eu obtive com vários alunos, deu bastante certo. O que eu faço? Basicamente, eu tenho 3 maneiras de ensinar. 2 principais, que são o audiovisual síncrono, que são os encontros que a gente vai fazer em salas virtuais. No meu caso, eu vou usar o Google Meet, e cerca de 40% do curso é composto por isso daí. Uma parte maior são os audiovisuais assíncronos, que são vídeos, tá? Vídeos gravados como esse daqui. Cerca de 53% da carga horária do curso. Tem um percentual bem pequeno que é de estudo dirigido, inserido dentro da própria carga horária. Então, uma coisa é aquele material que você tem que estudar, mas é como se fosse um dever de casa, uma tarefa. Isso está fora da carga horária do curso, como a gente sempre faz em ensino presencial, são as tarefas para fazer. Mas uma outra coisa diferente é quando o estudo está inserido como método de ensino ali dentro da carga horária do curso, ele está contando dentro das 90 horas do nosso curso. Então, dessa maneira, tem 2,5% do curso, é um percentual bem pequenininho. Tá? Algumas coisas que eu vou pedir para vocês estudarem por conta própria e depois tirar dúvida comigo. Que mais? Compensação de conteúdo. Tá? Eu optei por fazer da seguinte maneira. A gente não vai
ter uma primeira fase introdutória, em que eu farei revisões até chegar no ponto em que a gente parou, lá em 17 de março, quando a gente congelou 2020.1. Vocês devem se lembrar, a gente estava ali meio que às vésperas de fazer a P1, tá? Ou seja, a gente estava praticamente finalizando. Faltava ainda alguma coisa, mas a gente estava muito avançado, não muito longe do final, da unidade 1. E o que eu acabei fazendo? Eu e sei que outros colegas também fizeram dessa maneira. Deu para fazer um planejamento de curso em que nessas semanas todas que a gente vai ter pela frente, eu consigo reproduzir o curso inteirinho, eu consigo encaixar o curso todo aí. Ou seja, a gente não precisa ter essa etapa de revisão da unidade 1. A gente vai ter o curso do zero, o curso vai começar do zero. Isso é bom para vocês que estão há muito tempo sem ver o assunto, meses sem ver o assunto. Eu acredito que o ideal, de fato, seja recomeçar. E principalmente para os alunos novos. Nós temos alunos novos na turma que não estavam matriculados em 2020.1. Tá? Então, acaba que, no meu entender, é o melhor arranjo. Então, a gente não precisa partir para essa obrigatoriedade de compensação de conteúdo, tá? Porque eu vou fazer desde o zero, certo? No nosso encontro síncrono, a gente vai ter a chance de discutir um pouquinho melhor por que dessa divisão, tá? Por que parte síncrono, parte assíncrono? É uma discussão meio interessante. Eu amadureci muito essa ideia ao longo de 2020.5, conversando com os alunos e conversando com outros colegas, e a gente tem a chance de conversar um pouquinho sobre isso, mas deixa isso lá para o encontro síncrono. E aí a gente vem parte de avaliação. Como é que vai ser? Unidade 1, da mesma maneira que eu faço lá no curso presencial, a gente vai ter uma prova individual escrita, com a diferença que agora, evidentemente, ela é feita online, e a gente vai usar uma ferramenta que a própria UFRN está institucionalizando, que ela foi criada como uma atividade de extensão para alguns professores lá na SCT, e agora a UFRN está adotando isso, inclusive está fazendo um curso a esse respeito. Mas é uma ferramenta bastante intuitiva de se usar, bastante amigável, ela é autoexplicativa. E tem uns vídeos no YouTube, no canal do Multiprova, em que com aqueles vídeos você já aprende a mexer em tudo que tem que mexer. Foi assim que eu aprendi e usei em 2020.5. Tá? Eu também vou mostrar um pouquinho dela no nosso encontro síncrono. Eu abro a plataforma para vocês verem, quem nunca teve contato. Mas é muito tranquilo, né? Então vocês realizam a prova ali online. Eu fico acompanhando em tempo real os alunos que entraram para fazer, quantas questões cada um já fez, quem é que já terminou de fazer a prova, tá? Então ela é muito interessante e a gente vai usá-la. Unidade 2 vai ter exercícios de fixação, dessa vez eles vão valer ponto. Também tem exercício na unidade 1, só que eles não vão valer ponto, tá? Aqui nesse ensino remoto. Agora, na unidade 2, a principal avaliação, assim como eu também faço lá no presencial, é seminário em grupo de até 3 alunos. Tá? A gente vai ter a chance de discutir bastante sobre isso. Unidade 3, a gente faz uma nova avaliação individual escrita, tá? Por meio da plataforma online Multiprova. Vocês também vão fazer um trabalho que é muito provável que eu coloque esse trabalho também para valer ponto. Tá? Eu não coloquei aqui, mas vamos ver como é que fica, mas é muito provável que ele também valha ali um certo percentual, mas o maior percentual também é o da avaliação escrita. Nas 3 unidades, pode ter algum trabalhinho, alguma lista que vale ali uma bonificação, tá? É um extra para quem resolver entregar. Bom, todos os nossos encontros síncronos, eles vão acontecer, evidentemente, no horário previsto de aula. Eu vou tentar focar esses encontros que aconteçam às quartas. Tá? Eu vou tentar fazer de uma maneira que
Segundas e sextas sejam dedicadas mais aos vídeos, aos assíncronos, tá? E a gente fazer encontros às quartas. Isso não é alguma coisa tão rígida assim, mas eu vou fazer um pouco que dessa maneira, tá? Estudo dirigido, sempre que tiver, vocês viram que são muito poucos, né? Sempre que houver estudo dirigido, eu vou orientar vocês em qual material vocês devem buscar. Então, vocês busquem por esse material, será evidentemente sempre material de domínio público, tá? Vocês vão fazer esse estudo, quem quiser pode fazer um fichamento, não é obrigatório. Se você fizer um fichamento bem feito e me entregar, está dentro daquela categoria de bonificação, tá? Você pode ganhar um bônus por isso daí, mas não é obrigatório. Bom, horário de atendimento. Como é que vai ser essa questão de horário de atendimento? Reparem que eu coloquei de segunda a sexta, todos os dias eu vou tirar algum tempo ali para ver se tem dúvida que chegou, tá? Para eu tentar responder diariamente isso daí. 3 canais de comunicação, tá? Mas eu estabeleço uma ordem de prioridade para esses canais aí. O que eu acho mais interessante, que muitas vezes ele é pouco explorado, que é o fórum do SIGA. Eu acho que seria muito interessante o próprio aluno ele criar ali um fórum, a gente poder debater alguma dúvida ali, algum grande tópico que haja dúvida, que o aluno considera que tem pouco material na literatura para ler, que o conteúdo da aula não foi suficiente, coisas do gênero, tá? E que a gente debata ali, porque ali o que cada um coloca, todo mundo pode ver, essa é a grande vantagem, e é de um jeito organizado, por tópicos, tá? Em segundo lugar, e-mail. Tá? Aconteceu muito em 2020.5, deu muito certo, e agora acho que tem tudo para dar certo também, tirar dúvidas por e-mail. A questão do e-mail o meu único ponto assim que eu acho negativo para e-mail, é porque fica muito ali restrito entre mim e o aluno que está tirando a dúvida. E às vezes é uma dúvida que é de vários alunos. Tá? Sempre que eu perceber que é uma dúvida que pode ser de todo mundo, eu vou compartilhar essa resposta entre todos. Tá? Muitas vezes o aluno faz esse contato por e-mail por um certo acanhamento de abrir a dúvida para todo mundo. Então, nesse caso, eu não vou expor o nome do aluno, se ele preferir que não exponha. Tá? Mas a minha sugestão é de que não haja esse acanhamento. Eu acho que todo tipo de dúvida que a gente coloque ali no fórum sempre é válida. Mesmo aquela dúvida que a gente acha que é uma coisa muito óbvia, que todo mundo deve ter entendido, menos eu, às vezes a gente pensa isso. Mas é muito interessante expor essas dúvidas, e principalmente quando é um assunto que parece que é muito básico, muito óbvio, às vezes muita gente está com essa dúvida e pode ser um indicador de que eu não expus muito bem alguma coisa que deveria estar muito clara e acaba que a minha exposição pode não ter sido tão boa. Então é até bom para eu perceber isso. Tá? Então acho que a gente pode não ter esse tipo de acanhamento e colocar as dúvidas mesmo para que todo mundo veja. E em último lugar, uma ferramenta que eu até sei que muitos colegas até usam em primeiro lugar essa ferramenta, mas eu vou tentar explicar por que eu estou colocando ela em último lugar, tá? Que é o WhatsApp. Eu sou usuário de WhatsApp, acredito que a maioria de vocês também seja, é difícil encontrar um aluno que não seja. Só que eu acho que o WhatsApp, talvez vocês façam parte de vários grupos e tal, e sabem muito bem como é que é a dinâmica, melhor do que eu. E o WhatsApp como uma ferramenta para a gente fazer um uso massivo, para tirar dúvida só ali pelo WhatsApp, eu acho que tem uma chance muito grande de ficar um pouco caótico, sabe? Acaba que eu posso perder, né, naquela fileira de mensagens ali, eu posso perder alguma pergunta de um aluno, e aí vai misturar, vai ter aluno que vai preferir áudio de mensagem, de texto. Eu mesmo, às vezes, vou preferir responder por texto e por áudio. Imagina na hora que você for querer consultar ali a dúvida que eu tirei, para saber onde é que está aquilo ali. Tá? E fora que pode ter aluno que vai fazer uma pergunta e no meio de tanta mensagem eu nem olhei. Fica um dia e meio, às vezes, sem olhar, você pode se perder, né? Então, eu não acho muito legal. A gente vai criar um grupo de WhatsApp para a turma, nós vamos ter, mas eu sugiro que seja para um uso assim mais sucinto,
divulgar ali uma informação, lembrar do horário de um encontro síncrono, né? Vocês também passarem alguma informação, algum aluno que encontrou um link interessante sobre algum tema e divulga ali para todo mundo. Coisas assim, a gente vai saber dar a medida para isso daí, tá? Tirar uma ou outra dúvida pontual, não é que não vá ser tirada, mas eu não acho interessante como uma ferramenta de uso massivo para tirar dúvida. Definitivamente eu não acho legal, tá? E outra coisa, só ainda nesse assunto atendimento, o que acontece muito da experiência lá de 2020.5 é que grande parte das dúvidas elas acabam sendo tiradas dentro de horário de aula no encontro síncrono. A grande maioria delas. Tá? Só que às vezes você está ali estudando, ainda falta alguns dias para o encontro síncrono, é um final de semana, ou então é em alguns pontos lá do cronograma, a gente às vezes tem uma sequência de vídeos assíncronos até chegar no encontro síncrono, às vezes chega a ter 2, 3, tá? Então você não quer esperar aquele encontro, você já está com a dúvida ali, né? Aí sim, você vai fazer o uso desse atendimento, mas a experiência mostra que, tirando esses casos muito pontuais, geralmente o aluno prefere esperar para ali no momento síncrono, tá? Mas tanto faz, podem usar à vontade o horário de atendimento. Então, atendimento, né? Aqui que a gente estava. Bibliografia. Para quem estava matriculado em 2020.1, está lembrado aí da bibliografia. Então, a gente tem o Balanes, que é um clássico para a área de antenas, é ele que a gente vai usar. São 2 volumes. Tá? A gente, na unidade 1, vai ficar só no primeiro volume. Na unidade 2, a gente vai pegar alguns capítulos do segundo volume também. E a gente, ainda na unidade 2, vai entrar em propagação. Eu tento dividir mais ou menos na metade. Na verdade, antenas se estende um pouquinho mais da metade, tá? Mas ainda na unidade 2 a gente entra em propagação e a unidade 3 é todinha propagação. E aí um livro muito bom é esse, um livro nacional até, o livro do José Ribeiro. Não é o único, tá? Todos esses aqui podem ser usados, alguns para antenas, outros para propagação, mas os que estão com setinha são 2 que eu recomendo fortemente. E além disso, esses outros 2 aqui são 2 clássicos quando a gente fala em radiopropagação. Esse aqui da esquerda, ele é o Rapaport, ele é um clássico quando a gente fala principalmente em radiopropagação em ambiente de comunicações móveis. Muito, muito bom o livro. Tá? E esse aqui da direita é um clássico também, esse é nacional, autores brasileiros, para comunicação que a gente chama ponto a ponto, 2 pontos fixos. Uma antena conversando com outra antena, elas estão fixas, não é comunicação móvel. Tá? Livro extremamente completo também. Os 2 tem na biblioteca, a gente está com o problema da biblioteca fechada. A gente vai tocar nesse assunto no nosso encontro síncrono. Tá? Como é que a gente vai tentar se virar com bibliografia, considerando que a biblioteca está fechada. É um ponto importante da gente conversar. Então era isso, eu trouxe um resumo do plano, como eu disse para vocês. A gente vai ter a chance de falar bem melhor e tirar dúvidas de vocês no encontro síncrono e em qualquer outro momento aí ao longo dos primeiros dias de aula, até todo mundo entender como é que é o plano, como é que vai ser o esquema. Ele está todo cadastrado no SIGA inteirinho. Pretendo que a gente não precise fazer grandes alterações, tá? Mas qualquer alteração vai ser bastante discutida entre nós. Eu usei muito o recurso da enquete em 2020.5, até porque eram 6 semanas apenas, precisava tomar decisões muito rápido. E aqui, sempre que for preciso, eu não vou hesitar, a gente abre uma enquete e decide determinado ponto. E acho que tem tudo para a gente fazer um bom semestre. Eu estou motivado e na expectativa de ver como é que vai ser, porque o componente curricular que eu ensinei em 2020.5 foi um outro componente que eu ensino, foi comunicações digitais, que é de 60 horas.
E agora é a primeira vez, eu vou testar como é que é ensinar uma disciplina grande de 90 horas, antenas e propagação, como é que é fazer isso no ensino remoto. Eu tenho uma expectativa muito positiva de que vai dar certo. Eu peço para vocês muito feedback, tá? Então me deem esse retorno do que vocês estão achando desde o início, desde os primeiros dias. Quando eu divulgar o primeiro vídeo de conteúdo de matéria, ó, o primeiro assíncrono, deem um feedback se alguma coisa não ficou tão legal. Tá? É com isso que a gente vai construir a evolução do curso. Isso foi extremamente importante lá em 2020.5. Então, o retorno de vocês, se já é uma coisa que eu sempre motivo, mesmo no curso presencial, aqui ele tem uma importância ainda maior. Tá? É fundamental. Preciso saber como é que a coisa está andando. Tá? Então, boa sorte para todos nós aí nesse curso. Tá? Obrigado por terem assistido até aqui. E a gente se vê no Encontro Síncro. Tá? Até mais.